aí pessoal, tudo bem? Depois de tanto tempo a gente tá postando aqui mais um conteúdo para vocês, porque cometemos dois vacilos, que foi de não criar um conteúdo aqui de duas coisas que nós fizemos aqui no rancho, certo? O telefone tem uma imagem muito ruim. Esse que tá gravando aí é o de Letícia, né? Então ela não estava aqui comigo quando eu estava confeccionando algumas coisas. Então a gente não teve tempo de gravar para vocês o conteúdo de duas coisas, que é o que está aqui na legenda do vídeo. Que foi a placa, aqui ó, do rancho. A placa do rancho, que nós fizemos depois de muita luta. Nós fizemos, quer dizer, Rafael fez, viu? Só... É que eu talhei isso aqui, eu nunca tinha talhado nada, não ficou assim um 100%. Eu acredito que isso aqui seja tronco de jaca, eu não tenho certeza. Eu sei que isso aqui é estaca de sabiá, que é muito comum aqui no Nordeste fazer, ó. As cercas aqui é tudo de estaca de sabiá, certo? Então eu talhei aqui a placa do sítio, eu pedi para Fabiano, que é um amigo meu, que é artista plástico, fazer a letra, né, o desenho no lápis. Depois eu talhei, invernizei na cor nogueira, né? Como eu ia dizendo a vocês, nogueira, depois pintei aqui de branco. Fiz o suporte também, ó, madeira aqui. Eu não sei se em toda a região do Brasil chama o mesmo nome, mas isso aqui é sabiá. Ele não tem essa coloração, tá pessoal? Isso aqui é o verniz nogueira que eu passei, certo? Parafusei aqui, ó, aqui e aqui, no parafuso francês, certo? E fiz esse vasozinho aqui que vocês desconsiderem essas plantas. Isso aqui é provisório. Isso aqui foi que eu roubei da minha mãe, mas depois ela autorizou. Mas a gente vai colocar umas plantas aqui ainda também, florida. Isso, aqui vão ser outras plantas que nós vamos colocar aqui. Tá certo? Então aqui ficou só para não ficar vazio de tudo. E outra coisa que era, eu tava, caramba, muita vontade de fazer, né? E graças a Deus nós conseguimos fazer. O que é que acontece? Porteira é uma coisa cara. Quem já colocou porteira ou então pesquisou o preço sabe disso. Aqui na minha região, o metro da porteira custa mais de R$600. Então eu vou fazer uma porteira, não vou fazer de 1 metro ou de 2, é no mínimo uns 3 metros. Então, no mínimo R$1.800, mas dá mais do que isso. Com os morões, para segurar ela, uma porteira hoje dá em torno de R$2.500. Aqui na região onde eu moro em Bonito, em Pernambuco. Aí, qual foi a opção que nós encontramos? Uma porteira de caibro. Fizemos essa porteira aqui de caibro de Massaranduba. Isso aqui é madeira de muita qualidade, certo? Então ela mede 3 metros. Isso aqui é o design, né? É uma cópia do que eu vi no Instagram. Eu vou colocar o nomezinho aqui, que eu vou olhar no Instagram o nome da chácara. Não sei se eles têm YouTube. E eu vi esse modelo lá e caramba, eu disse, poxa, como está muito caro o porteiro, a gente não está podendo pagar por isso agora, eu acho que eu consigo fazer essa. E foi assim que nós fizemos. Ela mede 3 Rafael, metros. tu deixa na descrição embaixo as medidas dela. 3 metros por daqui para cá 1,70, certo? Também foi com um parafuso francês, certo? Isso aqui ó, é Massaranduba, é uma madeira de muita qualidade, certo? Então, aqui é o que nós fizemos. Mostra o suporte que tu fez aqui, ó, pra suspender. Esse suporte aqui, vem pra cá, Letícia, por favor. Por aqui por dentro. Isso aqui, o que é que acontece? Deixa eu fechar aqui a porteira. Para não ficar, a porteira, qualquer porteira passa a maior parte do tempo fechada. Então, para não ficar só o peso naquela linha ali, ó, que eu usei linha de Massaranduba. Porque, como é de caibro, ela não é tão pesada, aí eu optei, na verdade eu não optei, o rapaz da madeireira disse, olha, como ela não é tão pesada, você pode usar a linha. Mas para não deixar o peso lá o tempo todo, eu coloquei aqui, ó. Vem cá, Letícia, filma aqui de perto, por favor. Se vocês veem, aqui, ó, ele bate, aí o que foi que eu fiz? Eu coloquei ele já numa medida, a própria dobradiça, ela tem uma pequena folga. Então eu venho aqui, ó, apoio, e as duas linhas vão dividir o peso, certo? Essa aqui é a linha para a porteira não passar direto, né? Senão ela vai passar um pouco para cá. E eu coloquei esse pequeno suporte aqui para isso, porque a porteira passa, não só essa, com todas as porteiras, a maior parte do tempo fechada. Então eu coloquei esse suporte aqui para que as duas linhas dividam esse peso e ela não ficar tão pesada para um lado só. E também a gente optou por ser uma só, né? Não ser duas, daquela que a gente abre de um lado e do outro. A gente optou por apenas uma. A gente chama de duas folhas. Vou ficar cadeado aqui. Podia ser de 2 folhas? Podia. Inclusive esse modelo aqui, se você quiser, você tem como fazer ele de 2 folhas. Você corta para lá e para cá. Mas como ela era de caibro, já era um pouco mais fina, então eu optei para fazer assim, de um tamanho só, com 3 metros.
Daqui que vai ser a subida do rancho. Os parafusos aqui, ó, com arruela e porca, tá bem travado, tá bem forte mesmo, bem... Ô Rafael, que matéria é essa que tu usou para prender aqui? Aqui é maçaranduba também. Aqui também é maçaranduba. Esses pedaços de arame que estão passando aqui, é que a cerca vai seguir aqui, ó. Inclusive eu comecei agora a colocar essas estacas, porque esse lado aqui desse capim é do vizinho, também conhecido como meu pai. E então aqui vai ser a subida do rancho, pessoal. Futuramente, quer dizer, eu espero, né, que dessa vez a gente consiga realmente gravar. Aqui vai ser a subida de acesso para casa. Já plantei alguns coqueiros aqui. O mato está bem alto. Falta A gente vai organizar. ajustando. Então tá aqui uma solução para você que não está podendo gastar tanto com a porteira agora. Eu gastei aqui de material, eu já tinha as duas linhas. Então de madeira aqui eu gastei R$260. O metro da porteira custa 600. Essas dobradiças aqui. A dobradiça eu não sei o valor, não lembro agora não o valor, mas eu acho que aqui custa R$21, se eu não me engano, uma dobradiça E dessa. só usou duas, Só usando aqui duas. e aqui embaixo. Até porque não é muito pesado, né? Eu coloquei esse suporte, ó. Por quê? Por conta dos encaixes do parafuso. Esse aqui, se a gente fosse colocar só aqui, tá até marcado aqui, ó, que eu até pensei em fazer, mas ia ficar muito perto da borda. Aí, para não correr esse risco, eu parafusei esse outro pedaço aqui, foi de próprio caibo que eu usei, de uma sobra, para deixar aqui ajuste, mais, né? isso, para deixar mais... A mesma coisa também embaixo. Exato, para deixar mais embaixo. Tem esses, eu fiz com 6 de 3 metros na horizontal. Esse aqui na vertical, e você tem que colocar isso aqui, ó, na diagonal, que é para segurar, para dar uma resistência maior. Futuramente a gente vai colocar uma tela aqui por fora, porque a ideia nossa é de cercar o sítio. O sítio aqui eu acho que ele tem uns 70, 80 metros, eu ainda não medi direito não. Aqui à frente por mais, eu acho que 50, assim, ou são 40, alguma coisa. Então assim, a gente pensa em cercar ele todo, essas telas feitas de tela de galinheiro, para ficar uma coisa mais legal, mais segura. Esse mato todo aqui, ó, tá acabando o inverno, então é muito alto. Tinha um rapaz que meu pai tinha deixado, na época que eu não vinha para cá antes, plantar macaxeira, então ele plantou a macaxeira, eu não pude cortar ainda porque tem uma macaxeira plantada para lá. Mas E depois outra coisa vai roçar também, tudo né? direitinho. Quando a gente gravou aqui, não tinha a coberta não, que a gente fez a coberta. E não tinha coberta ainda não? Não tinha Então vamos lá coberta. mostrar. Não tinha a coberta aqui ainda. A gente começou a fazer, certo? Fez a frente. Olha o vizinho ali. É outro meu primo. E aí? Aí a gente fez a frente aqui, já deixou os pilares dos cantos, porque a gente vai puxar para lá e para lá, né? Para aumentar ela depois. A gente fez com cano de PVC, né? E os ferros estão dentro, Que não gravou também. que não gravamos também. Porque foi um trabalho danado, a Letícia não estava aqui na época, chovendo que só no inverno. E aqui ela tem 3 metros, ficou com 12 metros e meio, se eu não me engano, assim, de ponta a ponta. E essa parte aqui a gente fez um pouco mais larga, com 3 metros e meio, porque a parte que a gente pensa em fazer é a área de lazer, né? Uma churrasqueira, essas coisas e tal. Então essa parte aqui a gente deixou com um pouco mais de espaço. Detalhe aqui, ó, o flamboyant. Plantado em abril, desse tamanho assim, ó. Olha como tá agora. Vai crescer, vai ficar bem bonito. Então, pessoal, a gente espera que das próximas vezes, a gente grave os conteúdos, né? Das coisas que nós vamos fazer aqui no sítio, para não ter que fazer só esse amontoado de coisa. Valeu!